Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando hoje o capítulo 10º do Evangelho segundo São Mateus. Quarta, quinta, sexta, sábado e na próxima segunda-feira nós iremos ler todo esse capítulo 10º do Evangelho segundo São Mateus. E aqui o texto é uma continuação direta do Evangelho de ontem, o encerramento do capítulo 9. E se vocês acompanharam, se vocês assistiram em casa, vocês lembram que o texto santo do Santo Evangelho terminava ontem com uma prece. Nosso Senhor pedindo ao povo, para que o povo pedisse ao Pai: enviai trabalhadores para a messe, porque são poucos os trabalhadores. E hoje o Senhor, como que de imediato, Ele chama. Ele mostrou ao povo como o povo deveria agir para com a igreja nascendo. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe, para a sua colheita. Os primeiros, Ele chamou. Os primeiros, Ele conviveu, Ele viveu com eles. E cada um dos 12 apóstolos é um vaso de eleição. O Senhor não chamou uma massa, mas da caminhada da vida, no limiar do viver, nosso Senhor foi chamando cada um do seu modo para servi-lo, cada um com o seu jeito de ser para servi-lo. Mas uma grande característica aqui nos chama a atenção, porque primeiro o Senhor chamou aqueles que Ele queria. Depois, o critério que o Senhor olha não é a santidade, porque nós vemos que tem muitos pecadores aqui nesse colégio dos 12. Não é também o nível intelectual, porque Ele mesmo iria preparar. Mas o critério aqui é a disponibilidade de abrir o coração e servir a Deus. E aqui é que um se perdeu, e aqui é que muitos se perdem. Por que um se perdeu? Porque Judas, mesmo sendo escolhido a dedo pelo Senhor, não abriu o coração. Porque muitos se perdem? Porque o Senhor, assim como chamou os discípulos outrora, continua chamando ainda hoje. Uns para a vida religiosa, outros para a vida laical, outros para a vida clerical. Alguns com vocação para ser sacerdote, outros com vocação para serem simplesmente irmãos consagrados, religiosos, membros de comunidade de vida, chamando as moças para serem freiras ou monjas de clausura. Mas o chamado não se limita aqui. Nosso Senhor ainda chama muito mais. Chama homens para serem bons esposos e maridos. Chama mulheres para serem boas esposas, para serem boas mães. Chama esposas para serem boas amigas, para formarem o verdadeiro lar. O Senhor continua a chamar. Chama na sua igreja catequistas, ministros extraordinários da comunhão, ministros extraordinários da palavra. Chama cantores, leitores, acólitos, ancilas, coroinhas, legionários, membros do apostolado da oração.
E tantos o Senhor vai chamando. Deus chama. Mas é preciso que nós tenhamos essa disponibilidade para responder com amor ao chamado de Deus. Não basta só os homens rezarem, não basta só a igreja rezar e interceder, não basta só o Senhor escolher e chamar, mas é preciso ter o coração magnânimo, o coração aberto, o coração grandioso, para responder com amor ao chamado de Deus e ser dócil à ação do Espírito Santo de Deus, e entender que o projeto é de Deus, que não é o nosso projeto pessoal, mas é Deus quem nos faz construir o seu projeto, o seu reino. É triste quando as pessoas estão na igreja, mas não assumem a igreja verdadeiramente. Eu não consigo imaginar um católico que entra domingo, passa domingo e fica sem ir à igreja. Um católico que de nada entendeu, que não comunga Nosso Senhor aos domingos. Um católico que não entendeu nada. Infelizmente se chama católico, porque de vivenciador da fé não tem nada. Porque o primeiro passo para se crescer na amizade com o Senhor é compreender que aquela minha hora semanal, ela pertence a Deus. Do que adianta a pessoa até participar de uma pastoral, de um movimento, até ser dizimista da igreja, ajudar nas festas, mas não ter responsabilidade com o Senhor na Eucaristia? De nada adianta. Uma missa tem um valor infinito, vale mais do que 1000 terços, mais do que mil reuniões, do que 1000 pregações. É na Santa Missa que a igreja se realiza. É na Santa Missa que acontece verdadeiramente esse enamorar-se da nossa alma com o Senhor, e essa busca sincera de encontrar com o Senhor, ser olhado por Ele nos olhos e sermos verdadeiramente chamados para cooperarmos com a graça de Deus, fazendo acontecer nesse mundão o reino de Deus a partir da nossa resposta de amor ao Senhor que verdadeiramente nos chama. Foi assim com Pedro, foi assim com André, foi assim com cada um dos 12 apóstolos, e Ele os enviou. Vão. Depois que eles estiveram dias e dias, anos e anos com o Senhor, depois de serem provados a ferro e a fogo, depois de serem provados verdadeiramente na esperança, na obediência da fé, na resposta generosa a um Deus que chama e que nunca deixa de chamar os seus, que Ele tanto ama. Ele chamou, Ele os enviou. Vão, curem as enfermidades, vão e expulsem os espíritos maus. Eu achei tão engraçado hoje. Uma pessoa me dizia assim: olha, padre, porque é tão bonito a gente ver nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, tantos milagres acontecendo. E por que hoje não temos mais tantos milagres na igreja? E eu parei e cheguei a uma conclusão. É porque Deus não age? Não. É porque falta fé.
é porque falta santidade na igreja, onde muitas vezes nós queremos os milagres, a gente quer a graça de Deus, mas a gente não quer endireitar o caminho, a gente quer viver do nosso modo, do nosso jeito. Nós não queremos viver do jeito que Deus quer. E raramente as pessoas têm disponibilidade para responder com amor ao chamado de Deus de se entregar ao Senhor. Com a maior facilidade se dá uma resposta, até uma resposta muitas vezes muito entusiasmada, mas muitas vezes é só um fogo de palha. Dá um grande vento e aquilo ali se apaga. Não existe profundidade, não existe um encontrar-se com o Senhor, não existe Deus, não existe verdadeiramente esse encontro único, intransferível com Ele. Não existe. É por isso que muitas vezes os milagres não acontecem, porque não existe resposta radical, porque se pede já desconfiando, porque já se faz o pedido desconfiando de nosso Senhor, porque já se faz o pedido com a descrença de que não se vai alcançar. E o Senhor enviou os 12, e enviando os 12, o Senhor dá umas recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é isso aqui? Isso aqui para vocês é algo muito simples. É vocês primeiro endireitarem o caminho e depois buscarem pregar o Evangelho dentro de casa com a própria vida. O católico, ele é diferente. O católico chega a ser frio, quando muitas vezes o católico tem um respeito humano que faz mal à fé, de até querer ir à missa, mas chega uma visita e a pessoa não tem a coragem de dizer assim: olha fulano, eu vou à missa, você quer ir? E com a maior facilidade a gente escuta desculpas, de dizer assim: eu ia até a igreja, mas chegou visita, eu fiquei sem jeito de ir. Vai os dois para o inferno, o que atrapalhou e aquele que é borno, porque troca Deus por qualquer coisa, porque não consegue evangelizar. Ou aquela mãe dentro de casa, que é capaz até de ser catequista na igreja, de ser até legionária, mas dentro de casa é incapaz de juntar a família para rezar. Dentro de casa tem um pagão e até fala que os outros devem batizar os filhos. E dentro de casa tem um marido que está levando uma vida errante e não é capaz de falar. Cruza os braços. Eu não vou falar não porque vai ficar com raiva. Vai a pessoa e a família toda para o inferno. Porque é muito fácil anunciar o reino de Deus lá fora, e é muito difícil anunciar o Evangelho, o reino de Deus, a partir das nossas atitudes dentro das nossas casas, onde nós somos chamados primeiro a salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Do que é que adianta você falar de Deus com tanta beleza, com a belezura, como diz os mais simples, do amor de Deus, falar para as pessoas lá fora, mas é incapaz de testemunhar esse amor dentro da própria casa, corrigindo aquilo que está errado, exigindo que se faça o correto. E diante
as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino dos céus próximo está. Ou seja, o reino dos céus está chegando. É preciso que nós nos convertamos. É preciso que nós abramos o nosso coração. É preciso que o tempo seja bem aproveitado em Deus, por Deus, para a graça de Deus atuar no nosso viver, para a graça de Deus atuar nas nossas vidas. Não podemos de modo algum jogar fora o chamado de Deus. Não podemos de modo algum ser cristãos cruéis com a nossa família, com os nossos parentes, quando Deus primeiro nos chama para anunciar e para pregar o reino de Deus, primeiro para os nossos, para depois testemunharmos e falarmos de Deus para os outros de fora. E aqui nós temos que entender que a construção do reino, precisamos compreender que o céu deve começar a ser plantado e construído dentro das nossas casas, dentro do nosso coração. É a partir da nossa família que nós devemos anunciar o reino. E se preciso for chamar atenção, devemos de verdade chamar atenção com dignidade, com sabedoria, e não desistir, e não cruzar os braços, mas buscar converter e o outro entender. E se preciso for, é preciso que a mãe reze a vida toda pela conversão de um filho. E se o batismo dela servir para converter só um filho que está a se perder na geena eterna, esse batismo já foi válido. Um filho que uma mãe salve, quiçá uma família toda. Que a mãe consiga salvar, que está no caminho errante, que está no caminho errado. Uma vez, eu lembro que eu pregando isso em um local, uma mãe me dizia assim: olha, padre, até que eu queria converter a minha família, mas a minha família não tem tanta coisa assim para mudar, não. Minha família, não tenho filho viciado, não tenho filho ladrão, não... Começou a dizer. E aí eu peguei, não é, com aquela ironia santa que só eu tenho, não é, disse: parabéns, não é? Então, quem deve estar errado é a senhora. Se a sua família está toda correta, é a sua visão de evangelho que está errada, porque, minha senhora, não existe família perfeita. Existem famílias que podem até nem ter vícios, que nem tenha pecados escandalosos, mas uma família perfeita, até hoje, eu só encontrei uma. É a Santa de Nazaré. Só aquela família. As outras todas têm defeitos, têm pecados, têm vícios, têm erros, têm incompreensões, têm corações travados, tem pessoas que não se entendem, tem alguém que quer ser melhor que o outro, tem alguém que se acha superior na arrogância, tem alguém que não vive a fé, que não vai à missa, que não participa de uma pastoral, que não participa de um movimento. Deve ter alguma coisa, é impossível, porque a única família santa é a de Nazaré. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos na divina liturgia hoje pedir ao Senhor, o bom Deus, que venha com a sua divina misericórdia a nos converter a nós todos, a abrir os nossos corações e nos fazer verdadeiramente crescermos na fé, para podermos um dia, salvando a nossa vida, ser essa luz a iluminar os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pais, e depois sair em meio ao mundo evangelizando.
Eu garanto a vocês, se cada católico se preocupasse em evangelizar primeiro dentro de casa, nós teríamos um mundo muito melhor. Se cada católico tivesse consciência que deve rezar, colocar o joelho no chão, não desistir por aquele ou por aquela que está levando uma vida errada, com uma concepção torta, nós teríamos um mundo muito melhor. E a salvação estaria cada vez mais próxima de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.